para estar aqui nesta noite, meu Deus, exaltando, glorificando e bendizendo o nome santo e eterno do Senhor. Pai querido, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que nós agradecermos ao Senhor por esta palavra rica, poderosa, por esta palavra eficaz, ó Deus querido e santo, que nesta noite, meu Deus amado, o Teu Espírito Santo, meu Senhor, irá instruir a Tua igreja, meu Senhor, acerca do reino do céu. E que nesta noite, Deus querido e santo, ó Senhor, o Senhor nos ajuda a abrir o nosso coração e também o nosso entendimento, para que venhamos, Pai, aqui em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração. Que esta noite, meu Deus amado, o Teu poder, Senhor, venha se revelar no meio do Teu povo, o Teu sobrenatural, Senhor, possa se revelar no meio do Teu povo, e que cada um, Senhor eterno Deus, possa sentir a Tua presença, porque, Pai, na Tua presença a fartura de alegria. Então, meu Senhor, o Senhor tem a liberdade, meu Senhor da glória, e venha nos instruir, venha nos ensinar, ó Pai, acerca do reino do céu. Eis aqui o Teu servo, que aqui está, Senhor da glória, escolhido pelo Senhor, para instruir, Senhor, a Tua igreja, para instruir o Teu povo. Usa ele, capacita ele, derrama Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, aqui a Tua igreja está aqui de coração aberto, para ser instruído e capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, Pai, o Senhor tem a liberdade, faça-se presente, age nesta noite, no nome de Jesus. É o que nós pedimos, e com fé nós também lhe agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Essa oportunidade, você tem liberdade para glorificar o nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para servi-lo, para adorar o nosso Deus, como Ele é digno e como Ele é merecedor de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o plano de crescimento da igreja, né? E nós estamos aqui estudando na palavra do Senhor esse crescimento bíblico, né? Que o Senhor Jesus, Ele deseja que aconteça na nossa vida e na vida da sua igreja. De forma alguma, a igreja de Jesus, essa instituição tão especial e poderosa, ela pode ser uma instituição estéril, e no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós temos um papel muito importante para dar continuidade à missão que Jesus ele entregou para os seus discípulos e, consequentemente, também a sua igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estávamos falando, né, meus irmãos, que o processo de crescimento da igreja, e principalmente quando nós trabalhamos, né, na parte do discipulado, porque nós observamos a esse texto, que é o texto principal que a gente está utilizando, que é Mateus capítulo de número 28, o versículo de número 18, 19, versículo de número 20. São dois pontos importantes aí falados pelo nosso Senhor Jesus, que é a importância de nós pregarmos a palavra de Deus, a disponibilidade de nós irmos anunciar a sua palavra
também o ensinamento da sua palavra. Quando nós falamos no ensinamento, nós também falamos a respeito da preparação e do acolhimento também dessas almas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Assim como nós falamos para a igreja, um dos pontos que mostra o avanço da igreja, da congregação, e a sua capacidade de ganhar almas, e não é só ganhar essas almas, mas também cuidar delas. E como nós falamos para a igreja, o crescimento da obra de Deus, o trabalho de Deus, está nos novos convertidos, no ingresso desses novos convertidos ao corpo de Cristo, eles fazerem parte desse corpo de Cristo, né, da igreja de Jesus Cristo, e eles aprenderem a servir, eles serem ensinados a aprenderem a servir e a aprender a ministrar, né, com o talento que o Senhor concedeu a eles, né? Cada pessoa que Deus ele chama para a sua casa tem um papel, tem uma finalidade dentro do corpo de Cristo, e cada um de nós, o Senhor nos dá um talento para que nós possamos ser instrumento do Senhor na sua casa e nas suas mãos. E o processo de discipulado, de ensino, ele não para só na questão de nós levarmos a palavra de Deus, né, talvez na casa da pessoa para orientar, para edificar, para instruir, mas ele também continua, ele é um processo constante, né, e principalmente na casa de Deus, que como diz, né, o salmista Davi, a gente sempre fala isso para a igreja, né, no Salmo 27, né, versículo de número 4, onde ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo, né? Então, esse processo de aprendizado, ele é constante na nossa vida e no nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Nós falamos anteriormente, né, nesse processo de crescimento da igreja, falamos sobre a comunhão dos membros, né, dentro do corpo de Cristo, que é uma coisa bastante importante. E como nós falamos para a igreja, isso também está ligado com a qualidade da doutrina que é passado para a congregação, né? Nós observamos, até falamos anteriormente, né, na carta de 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo de número 3, versículo de número 6 e o versículo de número 7, onde está a importância, né, da comunhão que precisa acontecer dentro do corpo de Cristo, né, para que todos nós possamos falar uma só língua, né, e assim, de certa forma, evitar desavenças e divisões dentro do corpo de Cristo. Esse compromisso com a doutrina da palavra do Senhor também é importante, né, que gera vida e gera compromisso em cada um de nós para servir ao nosso Deus. E quando a gente fala em divisão, como nós observamos, nós sempre falamos em discordância. Quando a discordância em relação à doutrina que está sendo passada, e se essa doutrina é bíblica, o que gera divisão, como nós observamos, é uma discordância em relação àquilo que está sendo falado. É o entendimento, uma oposição, né? O entendimento, uma oposição, o entendimento contrário àquilo que está sendo dito, né? Essa discordância, essa oposição em relação àquilo que está sendo feito é que gera divisão. Não tem como haver divisão se estão falando a mesma língua, né? Como nós observamos anteriormente. E a doutrina bíblica saudável, para que toda a igreja entenda, para que toda a igreja compreenda, para que toda a igreja cresça e se desenvolva, isto é muito importante. Porque se houver várias congregações, elas têm a mesma Bíblia, elas têm a mesma doutrina, elas têm o mesmo Espírito Santo sobre a sua vida, então, às vezes a gente fica até pensando como as divisões elas podem acontecer, mas elas acontecem porque tem as oposições que vêm
E a gente vai só recapitular um texto, o último texto que nós lemos aí, que foi 1 João 1, verso 3, 6 e versículo de número 7. Nós vamos só recapitular esse texto bíblico em nome de Jesus. Vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. Então, nós observamos, né, a linguagem que é falada aí por Pedro, né, um dos apóstolos, por João, um dos apóstolos, nosso Senhor Jesus, e ele ainda fala aí no plural, ele dizendo que aquilo que eles viram e aquilo que eles olharam, até porque não foi ele, né, foi os discípulos de Jesus, os 12 discípulos, e não somente os 12, né, mas toda a comitiva ali que andava por Jesus, que foi ensinada, que foi discipulada por ele. Nós observamos anteriormente que Jesus era muito preocupado com o ensinamento dos discípulos, porque o entendimento deles, o crescimento deles, é que faria a qualidade, né, de homens de Deus, de ensinadores, de profetas e de pregadores, de líderes, que eles seriam adiante lá na frente, né, para fazer um belo trabalho, para dar continuidade com fidelidade a respeito daquilo que Jesus havia transferido para eles, né. Então ele fala, né, isso ele havia transferido para eles, né, ali para aquela igreja, e ele fala que um dos objetivos é para que eles tivessem ali comunhão com eles, né. Vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma questão interessante que quando João, ele nesse contexto, ele está falando sobre a luz, ele está falando sobre andar nos ensinamentos de Cristo, né? Até lembro do Salmo 119, versículo número 115, né? Onde ele diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ele está falando de andar na luz, de andar em comunhão, andar de acordo com os ensinamentos passados pelos apóstolos. Esses apóstolos, eles receberam o ensinamento de Jesus Cristo, e ele está dizendo: eu passei mesmo para vocês. A igreja, ele está dizendo, deveria falar a mesma linguagem que nós falamos. Jesus transferiu para nós, nós transferimos para vocês. Assim como eles tinham comunhão com o Senhor Jesus, por concordância doutrinária, por viver os ensinamentos de Jesus e Nazaré, ele está dizendo, a igreja também deveria ter. E como eu falei anteriormente para a igreja, quem está gerando essa divisão, essa é uma divisão doutrinária, e quem está gerando são os falsos mestres ali dentro da igreja, né, colocando coisas diferentes, para que a igreja tivesse um entendimento diferente daquilo que João, né, estaria passando ali para aquela congregação, para aquela igreja. E nós sabemos que nessa carta aí, ele era um dos últimos, o último apóstolo vivo, né, quando ele traz essa carta doutrinária, está ensinando a igreja para que eles voltassem para a luz e para a verdade da Escritura Sagrada. Isto aqui é muito importante para que os ensinamentos contrários sejam derrubados, né? Para que a oposição seja desfeita e a igreja tenha uma só linguagem aqui no requisito doutrina bíblica, né? Doutrina bíblica. Isso não quer dizer que a gente tenha um entendimento diferente sobre outras questões, mas aqui ele está falando essa unidade doutrinária, a unidade doutrinária, que é algo importante para que a igreja caminhe de acordo com a vontade do Senhor e ela tenha a unidade bíblica e doutrinária. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, isso aqui é uma questão importantíssima para as nossas vidas, né? A casa de Deus, o ensinamento, o discipulado, eles
tem um papel fundamental, como nós falamos para a igreja, no processo de educação dos membros da casa do Senhor. Quanto mais nós temos pessoas preparadas, mais nós temos pessoas, mais nós teremos futuros obreiros, futuros ministros, né? Pessoas que darão conta de exercer funções na casa de Deus com responsabilidade e com compromisso, porque sabem o seu papel, sabem o seu dever, sabem o seu chamado, sabem a sua responsabilidade, sabem como devem fazer, sabem como devem fazer, sabem para quem devem fazer, que é para Jesus, né? É para o Senhor Jesus, né? Então o que nós fazemos aqui é para Ele. O nosso foco não pode ser as pessoas, né? Por mais que tenha pessoas ali, mas o nosso foco primordial, principal, deve e sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, existe uma coisa importante que nós observamos aqui no texto que nós lemos aqui de Romanos, capítulo de número 15. Do versículo 15 ao versículo 21, é o grande esforço de Paulo na pregação do Evangelho. Eu quero que a igreja leia 2 versículos aqui de Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler versículo de número 19 e versículo de número 20, de Romanos capítulo 15, versículo 19 e o versículo de número 20, Nós vamos observar, é muito interessante uma coisa aqui, como o apóstolo Paulo, ele está alinhado, ele tem unidade e concordância doutrinária plena em relação ao ensinamento básico, a base do discipulado, do ensinamento que Jesus deixou para a sua igreja, do texto que nós lemos de Mateus 28, verso 18, 19 e 20. A gente observa a unidade doutrinária e o compromisso que Paulo tinha com o que Jesus falou que a sua igreja deveria fazer. E os irmãos observem aí. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, então ele está dizendo que desde Jerusalém e arredores e até Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então ele está dizendo que ele se esforçou. É uma questão, o Espírito de Deus nos impulsiona, ele nos capacita, mas é necessário ter dedicação da nossa parte, porque barreiras vai aparecer, talvez indisposição, talvez barreira, dificuldade, mas a gente precisa ser consciente da nossa missão, A gente precisa ser consciente da nossa missão. Às vezes você gosta até de fazer uma coisa, mas às vezes você precisa fazer por entendimento que você sabe o teu compromisso e tua responsabilidade. E Paulo está dizendo aqui que ele se esforçou, Ele se esforçou para pregar a palavra de Deus. Ele se esforçou para anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, como ele vai falar, o foco do apóstolo Paulo foram as almas, o foco do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que ele se esforçava para pregar a palavra aonde Cristo, aonde Jesus anunciar o Evangelho, não aonde Cristo houvera sido nomeado para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele está falando aqui que a prioridade dele era pregar a palavra de Deus, para aquelas pessoas que não conheciam a Jesus, não do trabalho já estava sendo feito, onde Cristo já estava sendo anunciado, mas para aqueles que não conheciam a Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo,
ele foi um instrumento gigantesco nas mãos do Senhor para pregar a palavra de Deus em todo aquele continente. Ele foi instrumento nas mãos do Senhor, né? Então nós observamos aqui que não somente foi uma responsabilidade dos apóstolos, mas foi também uma responsabilidade da igreja em anunciar a palavra de Deus. Aqui está a nossa missão. É isso que nós estamos vindo para cá, para o templo, para aprender. O templo é um lugar de aprendizado, de ensinamento. Nós temos os nossos talentos, mas nós colocamos em prática o que nós recebemos exatamente lá fora, na nossa capacidade de evangelizar, na nossa maturidade de aconselhar, na nossa capacidade de trazer uma alma a Cristo, de ajudá-la no seu processo de crescimento e no seu processo de desenvolvimento espiritual. Esta é a missão máxima da igreja do nosso Senhor Jesus de Nazaré. E nós não podemos esquecer disso de forma nenhuma. Nós não podemos nos acomodar e nos esquecer da missão que foi nos dada. Existe um texto interessante que a igreja leia, que está em Atos capítulo de número 8. Atos capítulo de número 8. Nós vamos ver aí Atos 8, do verso 1 até o versículo de número 8, né? Atos capítulo 8, do verso 1 ao versículo de número 8. Aí está falando sobre a morte de Estevão, né? Que Paulo, ele também consentiu, né? Estava presente ali quando Estevão foi apedrejado, né? Foi morto. Assim todos dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Então todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Exceto os apóstolos. Os homens piedosos foram enterrados vivos, fizeram sobre ele Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastou homens e mulheres, que se cercavam na questão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Descendo o perigo da cidade de Samaria e pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Depois que os espíritos imundos saíam de muitos espíritos, clamando ao favor de muitos paralíticos, hoje era cidade, e havia grande alegria naquela cidade. Então nós observamos que vai falar que Filipe impactou aquela cidade com a pregação do Evangelho. A origem de tudo isso aqui é exatamente uma perseguição que se levantou contra a igreja, né? E a gente observa aqui também essa ameaça, ela parte também da parte de Paulo, né? Que ainda não tinha se convertido ao nosso Senhor Jesus. Então, uma coisa interessante que nós falamos aqui para a igreja, que esse avanço que está tendo aqui no Evangelho está sendo provocado pela igreja. Se nós observarmos aqui os apóstolos, o texto vai dizer, eles ficaram em Jerusalém, mas a igreja aqui que está sendo perseguida, onde eles iriam, onde eles estavam, para os lugares onde eles iam fugindo da perseguição, eles pregavam nosso Senhor Jesus, eles anunciavam a Cristo. Como diz aqui o versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte
anunciando a palavra de Deus. Nós observamos aqui como Deus vai usar aqui a vida de Filipe, né, para que ele viesse ganhar aqui Samaria para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aquela cidade ali foi impactada pela palavra de Deus, né? Aqui nós estamos falando da igreja que estava no seu processo de construção e de nascimento, né? Como nós falamos, uma igreja muito simples, uma igreja que praticamente não tinha a Bíblia, e aquilo que era ensinado para eles era através, né, da própria fala, né, do ensino oral que os discípulos passavam para aquelas pessoas. Eles reuniam, ensinavam a igreja, né, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha o Antigo Testamento, mas sobre a existência do Novo Testamento, né, ainda não tinha. E esse ensinamento oral sobre a vida de Jesus, o que ele veio fazer, o que ele fez, os seus atos, sua obra, né, principalmente o seu projeto de salvação, era feito de maneira oral através dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus. E a igreja, ela absorveu e entendeu isso muito bem, que nós observamos, a igreja era perseguida, mas eles não deixavam de falar do nosso Senhor Jesus, e mesmo na perseguição a igreja crescia. Isto aqui é um princípio da palavra de Deus. Quando a igreja está realmente firmada na palavra, na oração, na doutrina bíblica, é uma igreja que ela vai frutificar de uma forma ou de outra, né? Porque quem garante o crescimento desta igreja vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, né? Aonde eles estavam, né? Talvez com dificuldade de congregar, né? Dificuldade de um lugar para se congregar, talvez com dificuldade de ter uma liderança diretamente para dar assistência para eles, mas eles estavam pregando o Evangelho, até porque eles saíram dispersos, né? Fugindo ali pela sua própria vida para anunciar a palavra de Deus. Então, tudo isso se resume na ordem que Jesus ele dá para a sua igreja, para que nós fôssemos canais e instrumentos nas mãos do Senhor, para levar a sua palavra e para pregar o seu id, né? Isso deve ser uma grande preocupação nossa, uma grande preocupação, né? Às vezes eu falo muito isso para a igreja, porque hoje há uma grande concentração de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que já estão congregando. E enquanto isso, a imoralidade cresce. Enquanto isso, a violência cresce. Se eu fizer uma questão aqui para os irmãos, se aqui fosse um povoado muito pequeno, vamos dar um exemplo aqui, fosse um povoado muito pequeno e tivesse aqui 3 igrejas, e aí esse povoado pequeno fosse muito violento, se essas 3 igrejas ficasse uma ganhando ou pregando para o membro das outras, ganhando, eu pergunto, qual é a transformação que havia no povoado? Nenhuma. Porque o que vai fazer a mudança é ganhar as almas que estão lá no mundo. Elas que estão sendo, infelizmente, estão presas nas mãos do inimigo, estão sendo instrumento do inimigo para provocar, né, para trazer desordem, para trazer violência, para trazer todo tipo, né, de coisas que desagradam a Deus e que vão trazer problemas para a sociedade. Estão sendo instrumento nas mãos do inimigo. Por quê? Porque estão longe de Deus. Mas se essas igrejas começassem a focar nessas almas para orar, para se juntarem para orar e para pregar para essas pessoas, não, vamos nos unir para a gente ganhar essas almas que estão aí. Vamos fazer uma campanha, nos juntar para a gente mudar esse povoado aqui, né? Vamos nos juntar para Deus salvar essas pessoas. É claro que haveria um grande impacto, e aquele lugar seria transformado pelo poder de Deus. Mas quanto mais nós tirarmos o nosso foco da nossa missão, que é ganhar as almas, que é pregar,
quanto mais a iniquidade, a violência vai crescer. Sabe por quê? Porque a gente não ganha alma. E ganhar alma é desafio. O outro maior é ela permanecer. Por isso que as pessoas querem pular essa etapa. Pular essa etapa. E aí a questão, como eu falo para a igreja, é que todo dia nasce menino. Às 3, 4, 5. Vai só aumentando o número de pessoas longe de Jesus. Porque esses meninos que nascem também, como diz Davi, eles já nascem também com o efeito do pecado. E como as coisas estão hoje, as crianças escapam mais. Porque até elas são vítimas de toda banalização que acontece hoje. Até elas são vítimas das ideologias e de um monte de coisas contrárias. Até as crianças praticamente têm a sua inocência rompida por um monte de coisas talvez indecentes são colocadas diante delas, pela própria sociedade que a gente vive hoje, que considera tudo natural, né? A gente vê um tanto de ideologia, um monte de coisa aí que eles querem passar para a criança e colocar para a criança. Então o desafio só aumenta. Quanto mais a gente não focar nas aulas, mais negócio complica. As igrejas não vão crescer, porque se ficar uma tirando dentro da outra, para lá e para cá, para lá e para cá, elas não vão crescer. De certa forma, né? Pode acrescentar membros, mas não vai haver o crescimento delas para que aquele lugar seja transformado pelo poder de Deus, né? Porque está saindo de uma para outra, daquela para outra, daquela para cá, daquela para ali, dali para cá, daqui para lá, né? Enquanto nisso as almas estão sem Jesus Cristo morrendo e perecendo, né? Aí imaginou tanto de congregação que fôssemos, né? Se a gente se unisse com esse propósito, né? De ganhar as almas que estão longe do Senhor Jesus Cristo, né? De ganhar essas almas que estão perdidas e caminhando para a condenação, sem o Senhor Jesus. A gente encontra aquele negócio, uma pessoa aceitou Jesus, outro vem, não vai para essa igreja não presta. Aqui eles ganham uma série de almas, né? E aí a maioria dos meus vem isso para mim, fulano e tal, isso é para mim ir para dentro, né? Não tem mais lá que é mais perto. Aí Tony ganha lá na Campina, não, fica aqui mesmo, porque tu era daqui, e aí tu se converteu lá, tu era daqui e volta para cá de novo, né? Aí é só ganhar um indivíduo vai lá na casa. Não vai para essa igreja aí não. Olha, né? A alma estava longe do Senhor, ainda prejudica a pessoa, porque ele está lá em comunhão, e essa pessoa é tipo assim, é a comunhão doutrinária. A alma veio para Jesus. Quando uma pessoa vem para dizer essa alma vai para essa igreja, ele vai argumentar o porquê. Porque essa igreja não presta, ela é aquilo outro, e ele vai colocar um entendimento doutrinário diferente em você, que vai gerar oposição na igreja que você faz parte. Ele vai destruir o teu relacionamento com a igreja que você faz parte, colocando uma visão, uma ideia diferente. Uma ideia. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja universal. Jesus, ele não fundou placas de igreja aqui nessa terra. A igreja dele é a igreja que anda de acordo com a Escritura Sagrada. Se a igreja não anda de acordo com a Escritura Sagrada, é uma questão. Mas a igreja universal de Jesus é a igreja que anda de acordo com as bases doutrinárias da palavra de Deus e daquilo que foi apresentado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, né? E aqui eu acho linda essa ética ministerial que o apóstolo Paulo tinha, porque ele sabia que o seu compromisso era com as almas. Apóstolo dos gentios, quantos lugares não foram transformados, quantas pessoas não foram transformadas através de Jesus, através dos apóstolos, através dos grandes reformadores, dos grandes avivalistas e através também do apóstolo Paulo, principalmente que nós estamos falando aqui. Então essa é uma questão muito importante, né? Como eu falo para a igreja, jamais eu vou encontrar uma alma congregando numa congregação e querer colocar tropeços para ela sair da igreja onde ela está, né?
Aí a alma vem com um monte de problema. Pastor, eu estou assim, daquele jeito, ou pastor assim. Eu digo, se tu está assim, olha, cuidado com a igreja que tu está lá. Olha, se tu ir para a minha igreja desse jeito é boa demais, sai dali, que ali não vai dar para ti. Está acontecendo ali porque tu está ali naquela igreja e aquilo ali não é de Deus. O cara tem um argumento tão bom para tirar as almas da congregação, mas não tem esse argumento tão bom para ganhar as almas que estão perdidas sem Jesus. Que essa que é o grande desafio. Aí é que rala o joelho no chão, né? É ralar o joelho no chão, é lágrimas. E principalmente nos dias que vivemos hoje, ganhar alma não é fácil, né? Os dias que a gente vive hoje, ganhar alma não é fácil, né? Tem vezes que a gente vai pregar que o povo quer até atropelar a gente na rua. Só uma coisinha que eu podia estar pregando lá no Pedro 1, né? Mas aí foi outra coisa, né? Eu era crente e ficou por muito tempo, né? Mas aí assim, a gente vai pregar, a gente fica tão zangado que está no veículo e só falta passar por cima da gente. Tão zangado, isso é a fúria do adversário. Essa é a missão nobre e especial da igreja, né, meus irmãos, que é a pregação da palavra de Deus, que é uma questão muitíssimo importante aí para nossas vidas, né? Nessa vida. Para a igreja se espalhar pelo mundo, antes de espalhar os crentes pelo mundo, Jesus treinou 12 perto de si, né? Todos só foram enviados depois de serem ensinados, razão pela qual a igreja primitiva pôde crescer bem. E aqui é a questão que a gente sempre fala para a igreja sobre a importância do ensino. Sobre a importância do ensino. A igreja primitiva não tinha uma única liderança personalizada. Todos respeitavam os líderes escolhidos por Deus, mas sabiam que a obra era de Deus e que os homens eram apenas seus servos, né? Então, eles entendiam que Deus enviou aqueles ministros, aqueles apóstolos. A gente vê isso na igreja primitiva, mas eles sabiam que o dono da obra, né, que quem chamava e nos mandava anunciar sua palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Então, frente às perseguições que a igreja começou a sofrer, que foram muitas, inclusive, envolvendo morte, né? Como a gente acompanha aqui, nós vimos em Atos, né? Já lemos Atos 8, verso 1 a 8. Nós vamos em Atos 5, né? Versículo de número 17. Então, as perseguições que a igreja começa a enfrentar, mas a gente observa que a igreja primitiva, ela não para, não somente os apóstolos, mas a igreja também não para em relação ao seu dever de anunciar a palavra de Deus e pregar o evangelho. Por isso a gente vê esse grande avanço e crescimento da igreja aí nesse começo, né? Esse grande progresso da igreja. É assim, meus irmãos, a gente começa um trabalho num lugar, e o progresso desse trabalho vai depender da nossa dedicação em orar e anunciar a palavra de Deus, pregar para as pessoas. E quando dá uma questão de tempo, como eu falo para a igreja, talvez 2 anos, talvez 5 meses, talvez 8 meses, já tem vidas ali. Também é importante que quem faça isso tenha um bom entendimento doutrinário e tenha uma vida transformada para ajudar essas pessoas a crescer e a se desenvolver também na fé. Isso também é uma questão bastante importante. E aí, se passando-se os dias, já terá um certo número de pessoas. E às vezes eu falo para a congregação, se o nosso número aumenta, nossa força de trabalho também. Esse deveria ser o princípio. Porque se várias pessoas estão fazendo uma tarefa e essas pessoas sabem fazer essa tarefa, a questão é deles fazerem essa tarefa mais rápido e não ser tão cansativo por causa da quantidade de pessoas que estão fazendo.
para você ver tipo uma formiga, né? A formiga, alguém ali localiza o alimento delas, aí ela chama as outras, vamos pensar elas em pudim. E você observa que elas não puxam cada uma para um lado, né? Elas pegam ali aquele alimento e vão levando toda essa uma direção. Pode ser pesado, mas elas todas unidas conseguem levar aquele alimento para elas, né? Como diz o ditado, né? A união faz a força. Então, quanto mais nosso número aumenta, mais deveria haver o crescimento da igreja de Jesus. Por quê? Pelos princípios que eu sempre falo para a igreja, né? A força de trabalho aumenta, a força de oração aumenta, a força de evangelização aumenta também, a força de contribuição também aumenta. Então, esse crescimento da igreja deveria ser muito mais pleno, deveria ser muito mais poderoso, né? Vamos ler o texto de Atos, né? 5:17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Eles podem ler até o versículo de número 20. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora disso. Ide, apresentaram-os no templo e dizei ao povo todas as palavras da Bíblia. Então, a gente observa aí as perseguições que começam a se levantar contra a igreja. E aí, meus irmãos, é um caso delicado, porque aí é você pregar o evangelho na ameaça de morte. Por enquanto, nós sabemos que, de certa forma, aqui no Brasil, tudo está propício à pregação do evangelho. A gente não encontra dificuldade. Você pode ali botar uma caixa de som por ali, fazer um culto, um lugar, numa rua, né? A gente tem liberdade para fazer isso aí. Mas quando vem perseguição, o negócio é complicado. Se a gente encontra dificuldade de fazer isso quando tudo está propício, imagine quando acontecer e se tiver as perseguições que se levantarem contra as nossas vidas, né? Os cristãos, eles se espalharam pelo mundo, o que resultou no surgimento de muitas outras igrejas. Cresciam porque ela não dependia de uma autoridade única para fazer a obra de Deus. Eles já tinham recebido de Cristo a obra e de por todo mundo. Então, eles não precisavam diretamente ali. Por quê? Porque os apóstolos ensinaram eles. Eles foram ensinados. Eles sabiam o seu dever e a sua responsabilidade com as almas. Então, quando eles viam a necessidade, impulsionados pelo Espírito Santo, eles pregavam, eles anunciavam a palavra de Deus. E eis aqui o grande êxito da vitória espiritual. É a pessoa em si própria ter esse entendimento do seu dever com a obra do Senhor. Não porque alguém está dizendo, está mandando, nem eu aprendi, eu sei como eu devo fazer as coisas, né? É tipo um filho que você tem, que você ensinou as tarefas para ele, e ele sabe o que ele deve fazer, né? Ele sabe que ele deve cuidar da casa, ele já sabe fazer a comidinha ali. Talvez você saia e, dependendo do seu avanço, ele já sabe o que ele deve fazer na casa, né? Então isso faz parte do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de maturidade. Assim também deve acontecer o nosso desenvolvimento espiritual e o nosso crescimento. Marcos 16, versículo de número 15, né? Então, eles compreenderam essa ordem aí de ir por todo mundo. Marcos 16, versículo de número 15. Nenhum crente ficava preso a uma pessoa importante, pois isso só atrapalharia o crescimento, como aconteceu com a igreja de Corinto, que começou a ter pessoas prediletas, né? Nós vamos em Marcos 16, 15.
de 1 Coríntios 1, versículo de número 12. Disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós observamos que uma questão importante na igreja primitiva, aqui eles cumpriram essa ordem dada por Jesus, eles não eram apegados a uma liderança para eles poderem fazer o seu dever, até porque nesse contexto aí isso não era possível, porque eles estavam dispersos sendo perseguidos, né? Hoje talvez você pegaria uma carta, né, vamos dizer assim, uma carta não, um celular, e ligasse para a pessoa, né? A pessoa, pastor, eu estou aqui sendo perseguido, e aí diz, não, meu filho, fica aí e prega aí o evangelho, prega o evangelho. Talvez hoje, mas naquele período não, até porque essas questões das cartas, elas vão surgir depois, né? Essa questão de organização das cartas, tudinho, elas vão surgir depois. Então, quando eles saíam, eles tinham consciência da importância, da necessidade deles pregar o evangelho. Nós observamos aqui essa independência deles, e como aqui essa lição mostra, a gente já encontra essa dificuldade na igreja de Corinto, né? Antes eles tinham alguém predileto que ficava fazendo maior confusão, né? Tinha alguém predileto que ficava fazendo, não sei quem é melhor, fulano é melhor, não sei quem é melhor, fulano prega mais, não sei quem é mais usado, fulano tá desse jeito, ficava naquela história, né, fazendo maior confusão, preso dentro da igreja, ninguém fazia nada, né? E a gente vê essa dificuldade aí. Então, isso aqui é uma questão importante, porque a igreja não pode fazer para Deus somente a gente mandando, não tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer, só na chamada, só na cobrança. Isso é até feio, né? É até feio. Então nós vamos, que é o texto aí, 1 Coríntios 1, versículo de número 12, né? Vamos observar 1 Coríntios 1, verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Né? Então cada um ficava dizendo uma coisa, ficavam colocando partidarismo dentro da igreja, né? Tinham pessoas prediletas ali e ficavam fazendo maior confusão, né? Se seguisse o exemplo dessas pessoas aí, desses homens de Deus, seria muito bom, né? Seguisse o exemplo deles aí, das suas qualidades morais e espirituais ali, para fazer a obra do Senhor. Mas todos tinham consciência que o Espírito Santo era quem capacitava cada um com um ministério diverso para o bem da comunidade religiosa. E nesse sentido está aqui a Igreja Universal. Talvez alguém pode até fechar a porta de uma igreja local, agora da Igreja Universal, essa não. Então, vamos dizer aqui, Romanos capítulo 12, versículo de número 5 e versículo de número 8. A Igreja Universal, que é composta dos verdadeiros cristãos, né, que estão firmados aí no ensinamento da palavra de Deus, independentemente do lugar ou da placa, né? Romanos 12, versículo 5 e versículo de número 8. Assim nós somos um só corpo em Cristo, mas um só Espírito, de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é Cristo, seja ministrado, influenciar a revelação, outro que exorta, uma segunda que reparte a face do perguntado, que decide cuidar, exercita a misericórdia para o bem. Então aqui ele vai falar sobre a comunidade, né, comunidade religiosa, né, vai falar aí sobre a igreja do Senhor Jesus, a diversidade de membros dessa igreja e os dons, né, que são concedidos aí, os dons ministeriais
O Senhor ele capacita seu povo para fazer também a sua obra. Além de nós sermos instruídos, o Senhor é um dos principais capacitadores do seu povo para que nós possamos pregar a sua palavra e fazer a sua obra. Na igreja de Deus é muito diferente. É muito diferente. Porque além de você ter a capacidade de ser ensinado pela Escritura, você ainda é ajudado, você ainda é orientado, e Deus ainda te concede dons espirituais e ministeriais para você fazer a obra dele. Porque, vamos dizer assim, se você talvez tem o desejo de ter um talento na casa do Senhor, de fazer alguma coisa para Deus, você tem o desejo de fazer aquilo, e aí talvez você está estudando, aprender aquilo, para aprender a fazer aquilo, está encontrando dificuldade, não é só orar, né? É só orar, oh, meu Deus, me ensina, meu Deus, me ajuda, eu quero fazer isso para ti, Senhor, me capacita. Comece a pedir para Deus, né? Hoje eu prego a palavra de Deus, mas eu tinha muita dificuldade, né? Inclusive a minha maior dificuldade era a minha timidez. Eu estava conversando com o Luciano, estava falando isso aí para ele, né? A minha timidez era uma dificuldade muito grande. Quando chegava na minha sala de aula, apresentação do trabalho, meu Deus do céu, eu só faltava morrer, né? Aí eu tirava, minhas notas eram muito mais, porque não tinha como, eu tinha dificuldade, era um pavor. Se eu pudesse nem no colégio nesse dia eu não ia, só com pavor. Eu tremia todinho, parece que me dava uma coisa que eu ia morrer. Eu comecei a pedir para Deus, né? Deus me ajuda, Senhor, me ajuda. E incrível, às vezes eu falo para a igreja que o meu desenvolvimento na igreja, assim, Deus começou a me capacitar na igreja para pregar a palavra dele. Eu não imaginava que isso ia repercutir nas outras áreas da minha vida também. Porque quando chegou em relação à escola, eu mudei demais em relação à apresentação do trabalho também. Eu me desenvolvi bastante em relação à apresentação do trabalho, né? Devido àquela capacidade que o Senhor me concedeu, aquela capacidade que o Senhor me deu. Então, é uma questão importante, né? Porque Deus ele capacita, Deus ele nos ajuda nesse processo de crescimento. O crescimento da igreja primitiva se dava porque todos participavam da obra de Cristo. Não era algo que somente um líder fazia, mas todos estavam juntos lutando pelo mesmo ideal, isto é, havia multiplicidade na liderança. Outro motivo que levava essa igreja ao crescimento, outro motivo que levava essa igreja ao crescimento é que não transformaram o Evangelho de Cristo em uma lei. Sabemos que no meio dos novos crentes havia tantos judeus como gentios. Muitos judeus vieram para o cristianismo, mas ainda continuavam observando o ritualismo da lei judaica. Mas quando o Evangelho entrou na vida deles, o Espírito Santo se encarregou de mostrar a eles o que realmente significava servir a Deus, inclusive alguns dos apóstolos, né? Que é um texto que está ali em Atos capítulo de número 10, né? O que era realmente fazer a vontade de Deus, que não era sobre o entendimento do judaísmo, né? Que era estar guardando a lei, mas era realmente viver para Cristo e ter a lei de Deus no seu coração. Então Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, né? Há um texto muito conhecido, Romanos 1,16, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 8.
Romanos, 1 verso 16, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, ele fala que ele não se envergonhava do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Isso aqui é uma questão importante, porque talvez tem pessoas que não vão anunciar a palavra de Deus porque tem vergonha, né? Eles têm vergonha de anunciar. Eu acho interessante que as pessoas fazem manifestação com faixa, eles vão com caixa de som, brigando, esculhambando e falando um monte de coisa, aí tudo é normal, né? Mas quando chega em relação à boa notícia, que é a pregação do Evangelho, talvez a pessoa se envergonhe. E não é qualquer coisa, como diz o apóstolo Paulo. A pregação do Evangelho é o poder de Deus. Nós vamos ver aí 2 Timóteo, 1 versículo de número 8, né? É uma mensagem que tem poder para transformar a vida. E como a gente sempre fala para a igreja, ninguém vai fazer aquilo que Deus entregou para a igreja. E nenhuma mensagem terá o poder que a mensagem do Evangelho possui, né? Nenhuma mensagem terá o poder que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo possui para transformar, para libertar, para quebrar as cadeias de Satanás e para libertar as vidas pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver 2 Timóteo, 1 versículo de número 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, né? Para ele não se envergonhar. Agora imagine, né? Você pregando o Evangelho e o pastor preso. Será como é que seria um negócio desse hoje? Né? Acontecer eu devo me prender, o senhor ia pregar, né, Antônio? Você deve me prender, você fala do Evangelho? Aí o senhor ia pregar, né? As irmãs iam pregar, né? Aí dizia, rapaz, está preso. Ah, isso aí é de Deus, você está preso. Aí não, eu vou pregar, é muito, eu acho que ele está preso. Né? Então Paulo estava preso pelo Evangelho. Ele sabia que poderia ser uma coisa que talvez servisse de desonra, talvez de vergonha. Ele está dizendo, né, para que ele não se envergonhasse, né, dele anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, nem por ele, né, porque ele estava preso ali por causa da mensagem da palavra do Senhor. Né? Então, essa é a maior mensagem que o mundo precisa ouvir e que transformou o mundo, que transforma e que transforma as pessoas. E nós precisamos ser o anunciador das boas novas da palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo de número 12, 13 e 14, né? O apóstolo Paulo ele diz, Romanos 10, versículo de número 12, 13 e 14: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Né? Eu acho isso aqui muito lindo no Evangelho, porque eu estava falando para os irmãos na escola bíblica, que a gente tem aquela questão de consciência negra tudo enquanto, mas muitas das vezes essas pautas, dependendo de como é apresentada, muito mais nos divide do que nos une. E aí eu estava até dando exemplo para os irmãos, né, que eu estava falando aqui para minha filha, para a Radassa, né, ela estava falando sobre essa temática, e a gente tem uma visão assim diferente, é uma visão bíblica, porque eu estava dizendo para ela, se você fosse criado com um monte de irmãozinho, um monte de pessoas, o pai, olha, isso aqui são teus irmãos, são filhos de Deus, minha filha vai amar eles, um era chinês, um era tailandês, outro era africano, cada um tinha um cabelinho de um jeito, mas ele não focava nisso para elas, olha, está aqui eles, são filhos de Deus, são todos os teus irmãos, você deve amar todos eles. Agora, no momento que eu chego e dizer assim, olha, está vendo teu irmão, está vendo a cor dele?
Ele é dessa cor, mas tu tem que amar ele. Tá vendo, teu irmão? Tá vendo o jeito do nariz dele, do olho dele, do cabelo dele? Mas tu tem que amar ele. Ou seja, eu estou, de certa forma, estou inferiorizando aquela pessoa. E eu estou dizendo, olha, ele tem esse defeito, ele tem esse jeito, mas tu tem que amar ele. Então, quando eu faço isso, tá, falando para ela, ela vai ver os irmãos dela de um jeito que ela não via. Aí, eu estou resolvendo a situação, estou gerando preconceito. Eu acho muito interessante o que Paulo diz aqui, como a Escritura Sagrada diz que Jesus, ele une todos os povos, porque diante do Senhor não tem diferença deles, né? Não tem diferença deles. É uma questão muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, quando teve aquele avivamento da Rua Azusa, o pastor Simão não podia nem numa faculdade, nada para nem ver os adventistas que estavam lá pregando, porque ele era negro. E ainda tinha uma dificuldade visual, segundo o que é dito, ele tem uma dificuldade visual. Mas quando o avivamento vem, é tão interessante, ele é tão poderoso, que ele supera todas essas barreiras aí, barreiras raciais e preconceituosas, né? E todas as pessoas se veem como só povo em Cristo Jesus e se amam, né? Seja lá quando ele estiver vindo para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus alcançou, transformou a vida daquela pessoa quando ele aceitou Jesus, e essa pessoa que veio para Jesus, que foi transformada pelo Evangelho, são nossos irmãos em Cristo Jesus e filho do Deus Todo-Poderoso, né? Através de Cristo é adotado na família do nosso Senhor Jesus, né? E aí ele diz, ele fala isso aqui. Ele fala, né, aqui em Romanos 10, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês observam aqui que invocar o nome do Senhor, que ele está dizendo, é de clamar a Deus por conhecer quem ele é. É de você clamar a Deus por conhecer quem ele é. Ele vai falar isso no restante do texto bíblico. Não é? Ele não está dizendo, qualquer pessoa que dizer, oh Deus, eu preciso de ti, ele vai para o céu, né? O Gabriel está lá fazendo, matando gente, matando escanelo, oh Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu invoco o teu nome, aí ele vai ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. A gente acompanha o contexto e vai ver o que ele está dizendo aí, ó. Aí ele vai dizer, observe que é o mesmo termo invocar que ele está utilizando aí, ó. Como invocarão aquele de quem não creram? Aí ele vai falar sobre mais adiante. E como crerão naquele de quem não ouviram? Então ele está falando de um processo aí. E esse processo é pregação. Ele está dizendo a pessoa crer para invocar, para ser salva. Entra um processo de pregação. Ele vai dizer mais aí, ó. Como crerão naquele de quem não ouviram? Aí diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então a ordem inicial para o processo da crença que ele está dizendo, ele está falando aí, é a pregação. Ele diz, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés daquele que anunciam a paz, dos que anunciam as boas, daqueles que anunciam coisas boas, né? As boas novas de salvação. Então ele está dizendo que o processo inicial é você ir, é ser enviado, é a gente sair para pregar. Jesus, ele já deu a ordem, né? Então ele já nos ordenou para que a gente pregue o seu evangelho. Esse é o processo inicial, é ir indo. Eu prego, pregando, apresento Jesus, apresentando Jesus, a pessoa vai conhecê-lo, conhecendo a ele vai confessá-lo, e confessando a ele vai obter a sua salvação. Ele vai invocar o nome do Senhor que ele está dizendo,
em alguém que onde ele estiver, ele conhece que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele, vai ser salvo. Qual é o processo inicial que ele colocou? A minha disponibilidade de pregar a palavra de Deus, né? De pregar a palavra do Senhor. Então, é um processo que ele está falando aqui, importante aí para a nossa vida espiritual, né? Então, que Deus nos ajude, meus irmãos. Como estamos falando para a igreja, aqui está o crescimento da igreja. Eu não conheço outra base doutrinária mais eficiente deixada como base para a igreja, para que sua igreja cresça, se não for isso aqui, né? Nós sabemos que tem a oração, tem a oração, que é outro fator indispensável. Então nós precisamos orar, precisamos ir, precisamos pregar e precisamos ensinar. Bendito seja o nome de Jesus, né? E essas pessoas que aceitam a Jesus precisam vir e precisam se integrar no corpo de Cristo e também ser instrumentos ali para fazer a obra do Senhor. É um processo contínuo. Um ganhando o outro, né? Alguém me ganhou, alguém aprendeu, me ganhou, me desenvolvi, ganhei outros. Assim, veio Tônio se desenvolveu, aí ele ganha outro, aí se desenvolve, ganha. Esse é um processo, né? Então é vida gerando vidas através da mensagem da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ficar até este ponto e vamos dobrar os nossos joelhos para estarmos em oração.